Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Trabalho Legal que vai mostrar. Empresas com mais de 10 funcionários são obrigadas a registrar o controle de ponto dos trabalhadores. A prática é um dos meios para comprovar a jornada de trabalho e para o pagamento de hora extra. A audiência pública debate o projeto de lei que propõe alteração na CLT e permite que as negociações entre trabalhadores e patrões passem a valer mais que o disposto em lei. NPT e centrais sindicais são contra. Fazer graduação ou curso técnico? Qual carreira seguir? Essas são algumas das dúvidas de quem acabou ou está concluindo o ensino médio e precisa tomar uma decisão sobre o futuro. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Empresas com mais de 10 funcionários são obrigadas a registrar o controle de ponto dos trabalhadores. A prática é um dos meios para comprovar a jornada de trabalho e para o pagamento de hora extra. A história conta que o registro de ponto surgiu lá em 1888 nos Estados Unidos. Já no Brasil, teve início somente em 1930. Foi criado para ajudar as empresas a controlar a jornada de trabalho dos empregados. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, existem 3 formas para fazer esse tipo de controle: ponto manual, controle mecânico ou ponto eletrônico. Vendo a necessidade de aperfeiçoar as relações entre empregador e empregado, o Ministério do Trabalho aprovou em 2009 a Portaria 1510, que obriga as corporações com mais de 10 funcionários e que já tenham adotado o sistema eletrônico a instalarem um novo modelo de relógio de ponto eletrônico igual a esse aqui. Toda vez que o sistema é acionado, imprime um comprovante com registro do horário de entrada e saída dos colaboradores. Guardar ou não o documento é opção do funcionário. Esse papelzinho servirá como prova fundamental para comprovar a jornada de trabalho. Então, é muito importante que o trabalhador ele guarde esse recibo, impresso do controle de jornada, porque nós sabemos que, uma vez informatizado o controle de ponto, pode ser mexido, ele pode ser fraudado. Então é muito importante para fazer a comparação dos controles de jornada. Algumas empresas imprimem ao final do mês para que o trabalhador assine. Então ele tendo aquele recibo, ele pode comparar antes de assinar, ou até mesmo num eventual processo trabalhista. A jornada de trabalho é o período de tempo que o empregado presta serviços ou fica à disposição do empregador. Por lei, salvo algumas exceções, a jornada de trabalho é fixada no máximo em 8 horas diárias e 44 horas semanais. Os intervalos também precisam ser registrados. Na jornada de 8 horas diárias, o intervalo é de 1 a 2 horas diárias e na jornada de 6 horas é de 15 minutos. O registro das horas trabalhadas sempre devem ser feitos de forma fiel. Muito importante que o trabalhador ele tenha consciência que o horário deve ser colocado exatamente aquele de entrada, saída para o almoço, o retorno do almoço e a saída. Quando eu falo exatamente, são os horários quebrados. Não se deve arredondar, Então, 7h58, saiu às 11h57. Isso é muito importante, porque a reunião desses minutos você pode ter um benefício de até 10 minutos na soma desses minutos. Então, você pode ter uns 5 minutos de atraso, por exemplo, ou de adianto, não tem problema, desde que não ultrapasse 10 minutos diários. Existem funcionários que não precisam registrar os horários de trabalho. Existem certos trabalhadores, conforme o artigo 62 da CLT, que não estão sujeitos ao controle de jornada. São os chamados trabalhadores externos, porque não há como fiscalizar essa jornada. Então, aqueles que trabalham fora do âmbito da empresa, esses trabalhadores externos não estão sujeitos ao controle de jornada. E os que exercem cargos de confiança, diretores, chefes, gerentes, esses que exercem cargos de confiança também não estão sujeitos ao controle de jornada. O Trabalho Legal abre agora espaço para o trabalhador deixar um recado para o patrão.
Lília, eu quero te mandar um abraço, que pode contar comigo aí no Pactual, porque está tendo muito trabalho, mas é aí, vamos somando que força mais força é igual a força, e é isso, estamos juntos. GP é amor, e eu estou amando trabalhar com vocês, Malu, Marina, Gabi, Sté, Caio, muito obrigada pela oportunidade, está sendo muito legal trabalhar com vocês. Valeu, galera da BBTS, hein? A equipe de licitações, é nóis. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. O projeto de lei que propõe que as negociações entre trabalhadores e patrões passem a valer mais do que o disposto em lei foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. MPT e centrais sindicais se posicionaram contra o PL. O balanço das atividades do Tribunal Superior do Trabalho foi divulgado durante sessão de encerramento do semestre judiciário do órgão. O balanço foi apresentado pelo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. No primeiro semestre de 2016, foram julgados 138 mil recursos, número menor que o do mesmo período do ano passado, que contabilizou 147 mil recursos julgados. Hoje, o resíduo total de recursos a serem julgados pelo tribunal é de 259 mil. Uma coisa que impressiona nesse balanço é ver como a Lei 13.015 ela acabou fazendo com que os processos fossem represados nos TRTs para que fizessem a uniformização dentro dos próprios TRTs, e isso só vai acabar chegando no TSE daqui a algum tempo, quando houver divergência registrada entre vários tribunais. Mas nessa entre-safra, o que está acontecendo é que nós tivemos uma redução de praticamente 20% dos processos que subiam ao TST. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, esteve presente na sessão e parabenizou a atuação do TST. Durante o mês de julho, os magistrados estarão de férias coletivas. As atividades serão retomadas no dia 1º de agosto. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para debater o projeto de lei que trata do negociado sobre o legislado. Caso aprovado, as negociações entre trabalhadores e patrões passam a valer mais do que o disposto em lei, e isso pode trazer retrocessos aos direitos trabalhistas. O negociado sobre o legislado é uma tentativa de modificar a consolidação das leis do trabalho. Por esse motivo, a Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir o projeto de lei que trata do tema. A proposta discutida foi o projeto de lei 4.962 de 2016, apensado ao PL 427 de 2015. Para a discussão, a audiência contou com representantes de várias entidades: Tribunal Superior do Trabalho, sindicatos, deputados federais, Ministério Público do Trabalho, entre outros. Para o coordenador nacional de promoção da liberdade sindical, João Carlos Teixeira, o projeto discutido é um retrocesso aos direitos dos trabalhadores. Esse projeto, ele efetivamente representa uma ameaça ao direito do trabalho. Ele é bem claro em possibilitar que, através de uma negociação coletiva, direitos previstos na CLT possam ser retirados, né? Podem ser revogados pela vontade das entidades sindicais. Vontade essa que nem sempre é legítima, né? Dada a fragilidade da representação sindical, tá? E a fragilidade dessa representatividade em decorrência do baixo nível de sindicalização. E como diz o ditado, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Os trabalhadores sempre pagaram pato, sempre pagam pato. Vão pagar o pato na reforma da Previdência e agora essa reforma trabalhista, que aí
né? E tentando flexibilizar o direito do trabalho, supostamente com o apoio dos próprios trabalhadores, já que o sindicato, né, é dos trabalhadores, mas sindicatos frágeis, que não têm representatividade, não têm condições de conduzir uma negociação de forma igualitária. 20 dos 27 ministros do TST assinaram um documento em que repudiam mudanças na legislação que tragam retrocesso social aos trabalhadores. Mesmo com as críticas ao projeto de lei discutido, o presidente da Corte defendeu a proposta. A Central Única dos Trabalhadores dá o alerta sobre a possibilidade de as negociações entre trabalhadores e patrões valerem mais do que o disposto em lei. É realmente um confronto direto com aquilo que nós conquistamos. E é importante também a gente lembrar o seguinte, que a Justiça do Trabalho está superlotada de ações trabalhistas e tem toda uma crítica à Justiça que também nós fazemos em vários pontos, mas o grande acúmulo de projetos ou de processos que tem na Justiça é decorrente da não negociação, que o empresariado brasileiro não cumpre as leis que nós temos. O que nós queremos é uma justiça mais forte, um empresário forte, não autoritário, no sentido de fazer negociação e de conceder realmente os direitos. E você vai ver a seguir. Concluiu o ensino médio e agora o que fazer? Qual a melhor opção para a carreira profissional? Fazer graduação ou um curso técnico? É daqui a pouco. Voltamos em 1 minuto. E você aí, terminou o ensino médio e agora não sabe o que fazer? Bom, você não está sozinho. Muitos estudantes ficam em dúvida sobre o futuro. É melhor fazer um curso técnico ou fazer um bacharelado? Para se adequar a cada decisão, tudo vai depender do objetivo do aluno. São necessários no mínimo 12 anos para que um estudante conclua o ensino médio. Durante esse período, é preciso encarar uma rotina de deveres de casa, trabalhos em grupo e provas. Mas isso pode ser encarado como apenas o início de tudo. E aí vem aquela dúvida à cabeça: o que fazer agora? As opções de formação são muitas. O aluno pode escolher, por exemplo, fazer um curso técnico, um bacharelado ou uma licenciatura. E o vestibular é o melhor caminho para definir qual área seguir. O vestibular realmente ele deixa a gente muito nervoso, né? Ainda mais quando a gente não sabe o que a gente quer fazer. Então a gente tem que estudar mais ainda para poder garantir. E eu acho que o maior alívio de todos é quando você escolhe o seu curso. Quando eu percebi que eu senti, né, que eu queria fazer as ciências sociais, bateu aquele alívio. E a gente já começa a ter um direcionamento bem melhor do que a gente quer no nosso futuro. A Júlia já está decidida. Só que muitos outros encontram dificuldades na hora de escolher qual é a melhor opção para o futuro. Para ajudar a acabar com essas dúvidas, uma solução pode ser procurar um orientador profissional. Eu penso que a maior função de um orientador profissional é auxiliar o aluno nessa caminhada. Caminhada essa que não começa na 3ª série do ensino médio, né? Então esse percurso vem muito antes, de modo que o aluno comece a tomar conhecimento em relação a esse mercado de trabalho. Não adianta eu chegar a fazer um vestibular e achar que eu já entendi o que é esse mercado de trabalho, porque provavelmente tem alunos que não vão nem chegar a fazer um vestibular, né? Então, o profissional na área de orientação profissional precisaria atuar com essa demanda, dessas angústias, né? Dessas escolhas com esses alunos, junto a esses alunos. O ensino técnico pode ser uma boa opção para quem procura se inserir rapidamente no mercado, já que dura em média 2 anos e garante ao aluno conhecimentos teóricos e práticos para atuar em diversas atividades do setor produtivo. Já os cursos de graduação são mais extensos, podendo chegar a 5 anos de duração. Eles se dividem em 3 tipos: o bacharelado, que forma o profissional com a visão geral do assunto estudado, a licenciatura mais voltada para a docência e o curso tecnológico,
que visa a inserção do estudante em setores em que a tecnologia seja bastante utilizada, como cursos de eletrônica e segurança da informação. Nessa escola em Brasília, para facilitar a decisão do aluno, o acompanhamento vem desde cedo. Nós começamos desde o 9º ano com a proposta do trabalho do workshop das profissões. É um trabalho que acontece por meio de palestras, de estandes das universidades dentro da instituição, e o 9º ano toma conhecimento desse trabalho, é convidado a participar, né? Até para ele perceber o que ele vai estar conhecendo e entendendo qual é esse processo de ensino médio, né? A gente continua o trabalho quando eles chegam no ensino médio muito focado para o hábito do estudar, porque não adianta uma escolha profissional sem aquela rotina de estudo de fato. Em seguida, o aluno vai tendo mais maturidade, a gente vai levando o grupo para os espaços do curso superior, para saber se realmente é aquela escolha que eu vou fazer. E por fim a gente realiza um trabalho de orientação profissional. Mesmo com incentivo na escola, não é só o orientador ou o professor que podem ajudar na decisão do aluno. Gabriel optou cursar medicina por influência de sua família, quando se interessou pelo trabalho da mãe, que é enfermeira. Ao longo do tempo eu fui vendo que eu seria mais feliz, seria uma profissão mais bem exercida comigo se eu fosse um bacharel em medicina, pelo fato de eu começar a gostar e buscar cada vez mais, estar indo além, conseguindo salvar vidas, cuidar de vidas, que é uma coisa tão importante para a nossa sociedade hoje, principalmente pelo fato da nossa saúde pública estar tão precária. Gabriel admite que no início ficou indeciso sobre a escolha. Vendo por esse âmbito, pelo fato da ampla concorrência, né, que hoje muitas pessoas querem medicina, no instante, sim, eu poderia buscar como uma segunda opção, mas primeiramente eu acredito acreditei, né, que eu consigo, estudando, me dedicando, buscando cada vez mais conhecimento para tentar me destacar dentro no vestibular, na hora do vestibular, na hora de buscar minha vaga, né? Mas eu acredito que se eu conseguir continuar persistindo, eu vou conseguir. Gabriel deixa a dica para quem ainda está indeciso no que fazer após o ensino médio. Eu acho que o fundamental é você não simplesmente ouvir só as outras pessoas ou encarar barreiras, como principalmente igual da medicina de ampla concorrência, muitas vagas, mas o fundamental é você acreditar no seu potencial, se dedicar, buscar, porque tem uma frase, né? Não existe vitória sem luta, né? Então quem persiste consegue. Acredito que você buscando, acreditando no seu sonho e lutando, acho que você alcança o seu objetivo. E agora uma pergunta: será que os agentes públicos estão seguros durante o exercício da função? Depois do atentado sofrido pelos integrantes de uma força-tarefa no dia 18 de maio, na área rural de São Félix do Xingu, no Pará, ficou claro que não. A violência praticada contra os agentes foi tema de audiência pública no Senado. Representantes do Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais, policiais federais e rodoviários federais estiveram presentes na audiência pública no Senado Federal. O objetivo foi chamar a atenção da população para a violência praticada contra os agentes públicos durante o exercício da função. Esse é um evento político muito importante porque revela uma preocupação do Senado Federal com a continuidade das ações de combate ao trabalho escravo, né? E também com a segurança dos agentes públicos que exercem essa atividade na linha de frente, né? Através dos grupos móveis de fiscalização compostos pelo Ministério Público do Trabalho, pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério do Trabalho. Fábio Leal destacou que, em muitos casos, os locais onde os agentes públicos atuam são dominados por grupos criminosos e o Estado praticamente não existe nessas áreas. É uma região conflagrada, uma região muito perigosa, o Estado não está presente lá e os criminosos se sentem como sendo os donos daquelas terras. E qualquer pessoa, seja ela pública ou privada, que ingressa lá, seja policial, seja procurador, seja auditor fiscal, ele corre risco de vida, ele tem a sua integridade física ameaçada, porque essas pessoas não estão lá para brincadeira. Por isso que eu digo, nós temos que ter um planejamento forte,
fazer um trabalho de inteligência para que essas situações não se repitam. Estas autoridades ficam absolutamente sem comunicação quando estão nos interiores, nas matas e florestas do nosso país. Estas autoridades não têm um protocolo de inteligência que garanta a segurança adequada. Portanto, não dá para dizer que houve avanço. Estas autoridades estão, sim, expostas, estão com suas vidas expostas e, por isso, nesse momento e nesse dia de hoje, nós vamos fazer esse debate aqui, que prontamente foi acolhido pelo senador Paulo Paim, para que pudéssemos expor essa realidade triste que vive autoridades que representam o Estado brasileiro. A audiência foi convocada depois do atentado sofrido pelos integrantes de uma força-tarefa no dia 18 de maio na área rural de São Félix do Xingu, no interior do Pará. O grupo, que contava com um procurador do trabalho, foi alvo de tiros ao chegar a uma fazenda para investigar a denúncia de trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão. É delicado e preocupante. Os auditores fiscais do trabalho e todas as autoridades que integram o grupo móvel de fiscalização saem para as suas atividades na perspectiva de salvar vidas, de resgatar trabalhadores de condições indignas de trabalho e tem se deparado com situações como a que ocorreu agora no interior do Pará, na região de São Félix do Xingu, onde foram alvo de tiroteio provocado por empregadores que estavam ali tentando afastar estas autoridades da região, onde certamente flagrariam trabalhadores em condições análogas a de escravo. Então, nós temos denunciado isso por muito tempo, desde a ocorrência da chacina de Unai, há mais de 12 anos atrás, quando 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram brutalmente assassinados. Para o Procurador do Trabalho e diretor de Assuntos Legislativos da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, é importante proteger e valorizar o trabalho dos grupos móveis. O resultado é, primeiro, chamar a atenção da importância dos grupos móveis de fiscalização. São grupos formados já há alguns anos e que exercem um papel de relevantíssima importância no resgate da cidadania e da dignidade daquelas pessoas situadas em condições de escravidão e, por sua vez, a relevância na preservação da segurança dos componentes dos grupos móveis de fiscalização. A expectativa agora é que o tema seja levado adiante para garantir a segurança dos agentes durante o serviço. O que a gente espera aqui é ampliar essa discussão e aperfeiçoar essas operações através de um trabalho mais efetivo de planejamento e de inteligência, uma coleta prévia de informações para fazer um planejamento mais eficaz dessas operações que apresentam um nível crítico maior com relação à segurança. Pode ser um sinal de avanço e nós esperamos que a partir daqui o Poder Executivo dê respostas compatíveis com a necessidade que estas autoridades que representam o Estado brasileiro precisam. E como sempre digo aqui, o Trabalho Legal é feito para você e por você. Por isso, a sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, também é muito simples, é só acessar o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!